O capítulo começa quando Munir chega na casa de Sua e pergunta por ele, mas o funcionário avisa que o Sr. Su está em reunião. Munir diz a ele que é urgente e Sua sai perguntando o que está acontecendo. Munir pede ao velho que lhe dê apenas alguns minutos. Eles vão até a sala e Munir informa que os homens de Nezir vão sequestrar Bahar e as crianças e eles querem fazer isso apenas para encontrar o Sarp, que já havia pedido para ele encontrar uma casa para eles e acredita que o melhor é levar eles estão lá agora. O mesmo, mas precisa de sua autorização. Sua diz a ele que não, Sarp, você não deve saber e eles devem ficar na casa dele por enquanto. Confuso, Munir diz a ele que se eles não fizerem nada e levarem Bahar e seus filhos, Sarp poderá ir até a casa de Nezir procurá-los e matá-lo. Sua apenas diz que parece que as coisas vão acabar assim, eles só têm que fingir que não sabem dos planos de Nezir. Ele ordena que Munir esqueça tudo. Munir diz que o obedecerá até o dia de sua morte, mas talvez não pense em Peril e nos filhos, Sarp é seu pai. Sua diz a ela que Sarp vai deixar Peril de qualquer maneira um dia, já que ele não a ama, a qualquer momento ele irá embora e voltará para Bahar, assim como disse na conversa por telefone. Munir diz que ele está certo, mas Peril ainda o ama. Sua apenas pede que ele lembre que uma mulher prefere morrer a ver o homem que ama com outro. Além disso, é mais fácil para ele se Peril conseguir outro homem para morar com alguém que não a ama. Ele pergunta a Munir se Sarp sabe onde fica a casa que ele comprou para Bahar. Munir responde que lhe escreveu uma carta informando a localização. Su apenas pede para ele distraí-lo e retorna para sua reunião deixando Munir muito preocupado. Por outro lado, Yeris trabalha na loja de roupas, mas não consegue atender bem um cliente porque sua colega de trabalho é intrometida. Seu chefe a observa com atenção e ela fica constrangida. Arif e Bahar estão dirigindo para a escola. Arif pergunta a Bahar por que Seida voltou para casa chorando. Bahar conta a ele que viu alguém que já havia esquecido. Ele ainda não sabe realmente o que aconteceu, mas precisa voltar e falar com ela. Bahar conta a Arif que falou ontem com Sarp, fez isso porque está preocupado com os filhos e queria saber se eles estão em perigo, mas não conseguiu responder e apenas disse que não sabe. Isso significa que as crianças não estão seguras. Arif pergunta o que mais ela lhe contou. Bahar diz que prometeu vir buscá-los e levá-los para um lugar seguro, mas ela disse que não o faria. Além disso, ele não quer se envolver com sua família. Arif então pergunta o que ele fará. Bahar diz que o melhor é ir à polícia. Eles podem ajudá-los se alguém quiser machucá-los. No entanto, ela teme que, se o fizer, as coisas piorem e os seus filhos sejam atacados. Arif diz que pode conseguir um lugar melhor e mais seguro em outra cidade e assim eles estarão seguros enquanto o ex-marido resolve seus problemas. Então eles podem voltar para casa. Bahar diz que ela prefere ficar porque todos estão lá e podem ajudá-la. Se ela for embora ficará sozinha. Arif diz que pode acompanhá-los. Bahar diz que não pode ir embora porque já conseguiu emprego como caixa. E Elis atende outra cliente que está em busca de mini-saias. Ela pergunta se são para a filha e a mulher se ofende. Então o colega intrometido afasta novamente Elis da cliente e olha para ela com cara de touro valente, e Elis se sente humilhada. Bahar volta para casa com os filhos depois de buscá-los na escola. Eles batem na porta de Seida, que abre com o rosto pálido e os olhos inchados. Doruk pergunta se ela estava chorando e Seida diz que não, ela só tem algo nos olhos. Bahar pede que ela vá até a casa dele fazer chá e colocar nos olhos para ajudar com o inchaço. Seida diz que virá em um momento. Nizam pergunta se ela já sabe que sua mãe conseguiu emprego. Seida olha para Bahar e sorrindo responde que sim. Bahar entra em casa com os filhos e Seida avisa que estará lá em um momento. Por outro lado, Ati se recebe em ver e pergunta como foi. O velho conta que se sente um pouco cansado porque teve que avisar várias lojas sobre seu retorno da oficina. Até um dos lojistas o ajudou, mas depois ele teve que ir comprar materiais no mercado. Ati se pergunta se ele conseguiu falar com Bahar hoje, pois tem boas notícias. Bahar conseguiu um emprego como caixa em uma cafeteria aconchegante. Enver fica feliz em ouvi-la e diz à esposa que ela pode até levar os filhos para que eles cuidem deles enquanto ela trabalha. Atice diz a ele que enquanto Sirin estiver em casa isso não acontecerá. Nesse momento Sirin sai do porão onde está agora em seu quarto e pergunta aos pais se querem que ele limpe a cozinha. Ela diz isso porque agora vive a vida da Cinderela,
os pais dela não falam nada. Sirin pergunta se pode pelo menos comer o que quiser ou se deve esperar também pelas sobras. Enver diz que na verdade ela pode ajudá-la no trabalho. Um amigo seu está procurando alguém para ajudá-lo. Ele pensou primeiro em Bahar, mas ela já tem um emprego, então ele acha que seria uma boa oportunidade para ela. Trata-se de mover tecidos e como ela ainda é jovem e forte com certeza consegue. Sirin olha para a mãe com raiva e Enver pergunta a Tice se eles não foram procurá-lo para trabalhar. A Tice responde que não, e Enver diz que deveria ser um sinal novo e melhor. Sirin olha para o pai e avisa que já fez uma nova placa para sua oficina. Ela o tira do quarto e mostra uma linda placa para os pais. Enver e a Tice ficam impressionados com o talento de Sirin, mas Enver avisa que quando chover a pintura ficará danificada. Sirin diz que já tinha pensado nisso, usou tinta especial e quando terminar de secar pode pendurar. A Tice diz a Enver que parece que sua filha ainda o ama. O velho fica pensando. Bahar coloca pastilhas de chá nos olhos de Seida e avisa as crianças que irão para o quarto dela para que Seida possa se deitar. Nizam pergunta se eles também podem entrar quando terminarem de comer e Bahar responde que está tudo bem. Bahar e Seida entram na sala. Bahar pergunta à amiga qual foi o motivo dela chorar e fugir ao ver o pai de Arda. Seida conta para ele que estava muito apaixonada por Henry, ela o amava como ninguém. Ela o conheceu há muitos anos porque ele passou o verão na cidade onde ela morava. Eram crianças que se divertiam muito e ela estava apaixonada o tempo todo. Com o passar dos anos tudo mudou e eles deixaram de ser amigos e se tornaram algo mais. Quando ele estava prestes a sair, ela descobriu que estava grávida. Bahar pergunta se ele não queria contar a ela. Seida responde que não, já que ele morava na Alemanha e ela não conseguiu contatá-lo. Bahar pergunta o que aconteceu a seguir. Seida diz que ninguém deveria saber desse segredo ou a teriam matado, mas ela só podia confiar na tia que morreu pouco depois e com o pouco que herdou, decidiu ir até a cidade procurar Henry, mas não conseguiu. Não o encontre. Seida conta que ele sofreu demais, passou fome, frio e muitos insultos. De repente, um dia a Arda nasceu. Eu sabia que agora tinha que cuidar de um bebê. Ela conversou com um parente, pois sua mãe devia saber, mas ela não queria saber nada sobre sua filha. Somente em uma ocasião ele conversou com ela e disse que aceitaria a criança, mas não ela. Bahar pergunta se Henry sabia da existência de Arda. Seida responde que não sabe. Bahar pergunta por que ela não o procurou na internet. Seida apenas diz que em sua cidade natal todos acreditavam que ela era qualquer pessoa e nem ele nem ninguém teria acreditado. Por isso ela perdeu toda a coragem de contatá-lo. Bahar pega a mão da amiga e diz a ela que qualquer um pensaria que ela não tem medo de nada ou que é insensível, mas na realidade é exatamente o contrário, já que ela não tem a coragem de vê-lo e dizer-lhe que tem um filho. Ela pergunta o que ele sentiu hoje ao vê-lo. Seida chorando diz que achou que poderia contar para ele, mas acha melhor deixar as coisas assim. Ela enxuga as lágrimas e chama as crianças para entrarem na sala. Bahar sai para ver se os filhos já terminaram de comer e Seida senta na cama muito triste. À noite, Azin entra no escritório de Nezir e informa que está tudo pronto e que não será difícil sequestrar Bahar e seus filhos. Ele pergunta para onde deve levá-los. Nezir responde que os levarão lá para sua casa, pois quer tê-los por perto para que quando Sarp vier procurá-los possa enfrentá-lo. Nezir pergunta o que acontecerá com as pessoas que não permitirem o sequestro. Azin avisa que está tudo pronto e não vão deixar o plano ser atrapalhado, nem mesmo com o dono do refeitório. Azin pergunta ao chefe em que quarto a família ficará. Nezir responde sorrindo que será de seu filho Mer. Ao mesmo tempo em que Munir chega para visitar Sarp, informa que já encontrou um lugar seguro para sua família longe da cidade e já fechou o acordo. Sarp agradece pela ajuda, pega o celular e diz que deve avisar Bahar agora mesmo para que eles possam sair dali. Munir o interrompe e avisa que a casa ainda não pode ser usada, pois as janelas estão quebradas e o aquecimento não funciona. É por isso que são necessários alguns dias para terminar os reparos. Sarp avisa que eles não têm tempo para esperar, é uma emergência. Munir tenta convencê-lo de que outro lugar seria perigoso e que ele precisa de mais tempo. Sarp pede que alguns homens guardem a rua de Bahar. Munir diz que isso seria perigoso e que eles os encontrariam. Sarp, muito preocupado, diz que só lhe dá 2 dias e que deve encher a casa de brinquedos e tudo que as crianças gostam. Munir não consegue olhá-lo nos olhos,
mas ele diz que está bem e se despede. Sarp o interrompe e pergunta se ele tem mais alguma coisa para lhe contar, pois tem a sensação de que algo o está incomodando. Munir responde que foi apenas um dia muito difícil e vai embora. Na saída, Munir liga para Sue e diz que o convenceu a esperar alguns dias. O velho diz a ele que desta vez é o suficiente, ele espera que seu plano dê certo e que Nezir se encarregue de terminar o trabalho. Sua desliga a ligação e Munir se sente mal por Sarp. Ele volta para a sala querendo bater na porta novamente, mas finalmente não o faz e sai do local. Por outro lado, Seida encontra Elis fazendo anotações e pergunta como está o trabalho. E Elis responde bem. A loira se aproxima e vê que Elis tem documentos e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que tem um estoque de cada vestido e preço na loja para saber quais estão disponíveis e agora vai avaliar os vestidos de noiva. Seida se surpreende e pergunta se ela vai memorizar tudo isso, e Elis diz que ela será a melhor para dar uma lição ao colega de trabalho. Da mesma forma, ela conta a Seida que seus colegas a fizeram passar mal no primeiro dia de trabalho e se possível ela não dormirá até saber tudo sobre o inventário. Seida diz que está tudo bem e sai para trabalhar na boate. Munir está bebendo em um bar. O criminoso olha uma foto que tem de Bahar e seus filhos no celular e não consegue evitar de se sentir mal por trair Sarp para obedecer Sua. No dia seguinte, Azim leva o café da manhã para Nezir, que pergunta se o quarto está pronto para seus convidados. Azim diz que sim. Nezir diz que haverá muita felicidade na casa esta noite. Será como há muitos anos, quando todos estavam felizes. Nezir diz a Azim que espera que não haja erros, pois como sabe não suporta ficar desapontado e por isso deve trazer os seus melhores homens. Azim acena com a cabeça e sai da sala. Nezir toma seu café da manhã enquanto olha uma foto dele e de seu filho na mesa. Bahar entrega seus filhos para Arif levar para a escola. Seida avisa que à tarde poderá cuidar deles quando voltarem e Elis, muito determinada, avisa que hoje vai se sair muito bem no trabalho, porque está motivada. Arif, Elis e as crianças saem do prédio. Bahar pergunta a Seida se a incomoda trabalhar na cafeteria de Henry. Se sim, então ele não fará isso e procurará outro lugar. Ele não quer vê-la triste. Seida avisa que tudo vai ficar bem e que ele deve se apressar para não se atrasar no primeiro dia. Bahar diz que está bem e se despede, mas Seida pede que ele sempre descubra se é casado ou tem filhos, é a única coisa que ele gostaria de saber. Bahar diz que fará o que puder e vai embora. Sirin está dormindo em seu novo quarto e recebe um telefonema de Sua, que a convida para jantar naquela noite em um restaurante chique. Sirin pede que ele não seja um lugar cheio de gente. Sua diz que conhece um lugar muito tranquilo. Sirin pergunta se não seria perigoso alguém vê-los chegando juntos. Sua sorri e garante que eles poderiam ficar sentados ali o dia todo e ninguém notaria. Sirin aceita o convite e eles concordam em se encontrar mais tarde. A maluca desliga a ligação e diz com entusiasmo que agora vai ver o que acontece. Por outro lado, Bahar chega ao refeitório onde começará a trabalhar como caixa e cumprimenta o chefe. Henry avisa que ele chegou muito cedo e Bahar diz que na verdade mora muito perto e chegou a pé. Manda ele tomar um chá enquanto espera o início do turno. Bahar vê que Henry está com uma aliança na mão, agradece e vai até o bar para receber seu chá. A senhora olha para Henry com desconfiança. Enquanto isso, vemos Yelis na loja de vestidos atendendo corretamente uma cliente. Ela mostra um vestido que combina perfeitamente com o tamanho, gosto e preço da mulher. Porém, a outra funcionária olha para Yelis com desconforto e diz que continuará a atendê-la. A esposa do dono da loja percebe essa mudança drástica em Yelis e pergunta como ele aprendeu tão rapidamente as informações sobre os vestidos, incluindo tamanho, preço e cor. Yelis responde que estudou a noite toda com informações e fotos que tirou da loja. A proprietária pergunta o que ela quer dizer com tudo isso e Yelis diz que está muito grata pelo emprego que conseguiu e ontem ela estava muito mal, sabia que tinha que trabalhar mais se quisesse o emprego. Aliás, uma de suas amigas chamada Bahar, que compareceu a uma entrevista para a mesma vaga, uma vez a aconselhou a trabalhar duro para conseguir tudo o que se propõe e é isso que ela está fazendo. A proprietária olha para Yelis e diz que parece que ela está com alguns problemas, se quiser pode adiantar o pagamento, pois espera tê-la com ela por muito tempo. Yelis responde com entusiasmo que agradeceria muito se o fizesse. O proprietário avisa que eles se encontrarão mais tarde para fazer o pagamento e Yelis chora de felicidade.
Enver está sentado em sua oficina muito preocupado porque ainda não recebeu nenhum trabalho para fazer. Atice entra em casa, cumprimenta-o e pergunta como ele está. Enver diz que ele está bem, embora muito cansado de esperar. Atice pergunta se Sirin está em casa, mas Enver responde que não porque foi conversar com uma amiga sobre trabalho e disse que chegaria mais tarde porque estava se encontrando com alguns amigos. Atice pede que ela não fique brava, ela quase não sai e é normal que ela saia porque é uma menina. Enver conta que ela colocou um lindo vestido e tanta maquiagem que parecia que ia a um casamento. Não se presume que ele já tenha gasto todo o dinheiro, como ele consegue isso? Atice apenas diz a ela que ela não tem mais dinheiro. Enver pede à esposa que tire o casaco e venha tomar café com ele, mas Atice diz que ela deve voltar porque Bahar ligou para ela para dizer que está com febre e ele não quer infectar as crianças. Enver se preocupa porque era seu primeiro dia de trabalho e ela já estava doente. Atice pede para ele não se preocupar e ela tem que passar a noite com os netos para cuidar deles e só veio para trocar de roupa. Enver diz a ele que ele está bem. Horas depois, Bahar sai do trabalho e volta para casa, mas está com tosse e febre. Por outro lado, Yelis volta para casa muito feliz, de repente vê uma loja de vestidos de menina, entra pronta para comprar um para Nizam. Yael está trabalhando, Atice liga para ela e avisa que Bahar está com febre, ela está preocupada e não sabe se devem ir ao hospital. Yael diz que pode ser apenas um vírus, mas ele ligará para ela mais tarde para saber dos sintomas. Atice diz que está bem e pergunta como ela está, e Yael diz que está bem, mas ela ainda está procurando uma babá. Atice pensa sobre isso e diz a ele que não quer interferir, mas que deveria considerar a volta de Seida. Yael responde com um sonoro não, se ele não tivesse feito o que fez em seu escritório. Ele voltaria a trabalhar com Bora, mas isso não acontecerá novamente e ele sente muito. Ela se despede de Atice e desliga a ligação. À noite, Atice brinca com os netos. Doruk pergunta se a febre da mãe está muito alta e Atice diz que não tanto, ela ficará bem em algumas horas, pois Yael pediu para ela descansar algumas horas e é por isso que os três estão lá brincando. Bahar, do outro lado, pede à mãe para dançar, pois é uma regra diária e ela não pode fazê-lo hoje. Atice sorridente abraça os netos e eles começam a dançar. Ao mesmo tempo, Seida manda a Yelis vir jantar porque a sopa está pronta. Ao não obter resposta, ela vai até o quarto da amiga e percebe que Yelis adormeceu. Seida entra e vê que ao lado dela há 2 sacolas de presentes, e Yelis comprou para Nizam e Doruk um lindo vestido e um terno que ela lhes prometeu quando começou a trabalhar. Seida sorri, fica confortável e Yelis apaga a luz para continuar descansando. Seria e sua se encontram em um restaurante chique e pedem comida deliciosa. Sua pergunta a Sirin como ela está, ela apaga o sorriso do rosto e diz que está cansada. Seu pai quer que ela comece a trabalhar e o pior é que ela conseguiu um emprego em uma fábrica. Ela tem que medir e se mudar tecidos de um lugar para outro, o dia todo. Sua pergunta por que ele a obrigou a fazer isso e Sirin responde que é um castigo. Sua diz que acha que ela não durará muito e que, se não a deixarem desistir, ele mesmo poderá ajudá-la. Sirin sorri e diz que então esperará a ajuda dela. Ela pergunta por que ele a convidou para jantar naquele lugar. O velho pede que ela não perca tempo perguntando isso e apenas aproveite o jantar enquanto ele desfruta da companhia dela. Sirin sorrindo diz que está tudo bem. Depois de algumas horas eles estão no restaurante bebendo vinho até não ter mais gente. Sirin diz que já é quase madrugada. Su agradece por proporcionar-lhes uma noite divertida e, um pouco bêbado, avisa que a levará para casa. Ambos saem do restaurante. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!